Bom, turma, hoje nós vamos trabalhar de novo a questão dos fuso horários. Eu sei que vocês já trabalharam uma parte dos fuso horários, né? Vocês já viram como que é a dinâmica. Porém, a questão de fuso horários, né, não fica só no Brasil. Nós não temos só essa dinâmica de fuso horários aqui no Brasil. E até agora vocês viram, né, a parte da dinâmica dos fuso horários do Brasil. Agora eu quero que vocês aprendam a calcular e a descobrir os fuso horários de outros países. Lembra, né, que eu falei para vocês que existem países que estão adiantados em relação ao Brasil e existem países que estão atrasados em relação ao Brasil. Isso, gente, é uma regra geral no mundo todo, tá bom? Então, agora, nessa aula, eu vou focar com vocês sobre os fuso horários, mas baseados em outros países, baseados em outros continentes, já que eu vi que vocês aí conseguiram compreender muito bem a dinâmica dos fuso horários brasileiros aqui pelos quais nós temos. Então, vamos lá. Bom, vocês sabem, né? Vocês aprenderam que a determinação dos fuso horários ela é feita através do meridiano de Greenwich, né? Ou meridiano principal, como vocês queiram chamar, que se encontra no meio do fuso horário inicial, ou seja, justamente aonde eu tenho o meridiano principal, é ele que vai regular, né? É ele que vai me dar toda a existência dos meus fuso horários. De que forma? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente no mapa que eu coloquei para que vocês possam visualizar, tá? Sempre lembrando a vocês que quem está a leste do meridiano principal, ele está adiantado, tá? E sempre quem está a oeste do meridiano principal vai estar atrasado, tá bom? O Brasil, por exemplo, nós estamos atrasados em relação ao meridiano principal, né? Em relação aos países que estão a leste. Até porque o giro que a Terra faz e também a questão aí, né, do giro que a Terra faz em torno do Sol e também o próprio movimento de rotação da Terra vai nos ajudar a compreender essa dinâmica dos fuso horários e saber por que quem está a leste está adiantado e por que quem está a oeste está atrasado. Tá bom, turma? Aqui, novamente, eu tenho aquele mapa, né? É um mapa universal, digamos assim, de todos os fuso horários. Achem aí para mim, por favor, nesse mapa, o ângulo que vai marcar o meridiano de 0 graus, ou seja, aquele que vai marcar o meridiano principal, né? O meridiano de Greenwich. Acharam? Então, esse meridiano aí, essa marcação é ela que vai iniciar a me dar a existência dos fuso horários. Então, vocês podem reparar que para leste, as horas estão recebendo o sinal de mais na frente, não é? E vocês podem reparar que quem está a oeste está recebendo o sinal de menos na frente, né? Por quê? Porque está atrasado. Novamente, eu vou lembrar para vocês que o Brasil está atrasado em relação ao nosso meridiano principal, tá? E como fuso horário do nosso país, nós temos -2, -3, -4 e -5. Nós temos 4 fuso horários no nosso país. Tá certo, turma? Vamos continuar. Bom, esse problema, ele é novo para vocês, tá? Mas vamos com calma, prestem atenção nas minhas explicações e nas informações que vão aparecer para vocês gradativamente para que vocês possam entender, tá? Não fiquem preocupados, não fiquem nervosos, porque nós vamos trabalhar mais esse tipo de problema aí de fuso horário, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei assim para vocês. Maria, ela mora no Rio de Janeiro, aonde o fuso do Rio de Janeiro é o fuso de -3. E ela precisa falar com a sua irmã Marta
que está de viagem em Portugal. Então, o fuso de Portugal é mais 1. Portugal está aí no fuso de mais 1. Maria marcou de ligar para Marta exatamente às 10 horas da manhã. Reparem que Maria marcou de ligar às 10 horas da manhã do fuso horário de Brasília, ou seja, do horário de Brasília, porque a Maria ela está no Rio de Janeiro. A resolução do problema é: que horas Marta vai receber a ligação de sua irmã Maria? Eu quero saber que horas vai ser em Portugal no momento em que a Maria pegar o telefone e for ligar para ela, for ligar para a sua irmã. Então, olha só, primeira coisa que nós devemos fazer. Primeira coisa, identificar todas as informações no problema. Professora, que informações são essas? As informações de qual é a cidade que a pessoa está, qual é o fuso horário que essa cidade possui. Depois, você precisa identificar qual é a outra cidade ou outro país pelo qual está fazendo referência no problema e qual é o fuso horário que ele possui. Depois, você precisa também identificar qual é o horário de ligação ou de um local para o outro. O problema, ele sempre vai dar essas informações para vocês. Ele sempre vai passar esse conjunto de informações. Então, em um primeiro momento, é necessário que vocês identifiquem essas três coisas. Identifiquei elas, vou partir para a próxima. Segundo, vamos lá. Eu preciso montar ele da seguinte forma. Eu coloquei Maria, aonde ela está aí com o fuso de -3, porque ela está aqui no Rio de Janeiro. Aí eu coloquei duas barrinhas, tá? Para identificar que do outro lado eu tenho a Marta, né? Que está lá em Portugal com o fuso horário de +1. Essas duas informações estão contidas aí no problema para vocês. Vamos ao terceiro passo. Identificar o horário que a Maria vai fazer a ligação. Então, a Maria, além de eu saber que ela está no Rio de Janeiro e o fuso é o de -3, ela falou que ela vai ligar para a irmã dela exatamente às 10 horas da manhã, mas é às 10 horas da manhã do Rio de Janeiro, tá? Não é de Portugal, é 10 horas da manhã do Rio de Janeiro. Vamos ao quarto passo. Realizar a primeira conta que vai ficar assim. Primeira conta que nós vamos fazer, calcular os fuso horários. Quais são os fuso horários? -3 mais 1. Vocês devem estar assim, poxa, mas menos e mais? Sim, existe aí uma regra na matemática, né, de troca de sinal. Na geografia, a gente também vai usar essa regra, tá? Eu sugiro a vocês gravarem, a vocês entenderem que sempre, tá? Sempre quando eu quiser saber o horário de um país que está adiantado em relação ao meu, eu sempre vou ter que fazer no meu problema o somatório de tudo. Então, eu sempre vou ter que somar. Só que eu preciso colocar o sinal de menos na frente, tá? -3 mais 1. Só que no meu resultado eu sei que vai dar 4. Por quê? Porque eu estou somando. Mas, professora, eu não entendi isso. Novamente eu vou repetir. Se eu estou querendo saber o horário de um país que está adiantado em relação ao meu, então eu sei que o meu resultado ele sempre será para mais e não para menos. Então, por isso que eu preciso somar. Somei, vamos para o quinto passo. Somar o horário da ligação de Maria. Maria disse que ligaria às 10 horas, né, do Rio de Janeiro, com o resultado da soma dos fuso horários. Qual foi o resultado da soma dos fuso horários? 4, não foi? -3 mais 1 deu 4. Então, vai ficar da seguinte forma: 10 mais 4.
qual é o meu sexto passo? O resultado será uma soma entre esses valores, 10 mais 4, que vai dar 14. Professora, mas por que está dando isso? Lembra que eu falei? A Marta está em Portugal e a Maria está no Rio. Eu sei o horário da ligação do Rio, mas eu não sei o horário de Portugal. E se Portugal está adiantado, então o meu resultado tem que ser superior àquele que eu tenho aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos ao nosso sétimo passo. O resultado final será 14 horas. Então, isso significa que Marta vai receber a ligação em Portugal exatamente às 14 horas, enquanto forem 10 horas no horário de Brasília, aqui do Rio de Janeiro. Então, isso significa que quando são 10 horas da manhã aqui, lá em Portugal já são exatamente 14 horas da tarde. Turma, não é difícil, é fácil. Vocês precisam entender, né, como que nós fazemos a leitura e a captação de todas essas informações, tá? Vamos treinar aí mais um cálculo de fuso horário desse jeito. Bom, vamos lá. Esse já tenho aí outras informações, né? Então, eu botei. O Alex está em casa, né, em São Paulo, aonde o fuso é -3. E ele precisa entrar ao vivo em uma videoconferência de trabalho exatamente às 13 horas, com parte de sua equipe de trabalho, que está localizada lá na França, aonde o fuso horário da França é o fuso horário de +3. Que horas será na França quando Alex entrar ao vivo nessa videoconferência com a sua equipe? Então, como que eu vou fazer? Resolução do problema que eu coloquei aí para vocês. Então, eu faço -3, que é o fuso horário de São Paulo, mais 3, que é o fuso horário da França. Menos com mais vai dar mais. Então, vai dar 6. Após isso, eu preciso pegar o horário que o Alex marcou, né, de entrar na videoconferência aqui do Brasil, exatamente às 13 horas pelo horário de Brasília, mais o somatório dos fuso horários. O somatório dos fuso horários foi 6. Então, 13 horas mais 6 vai dar exatamente 19 horas. Então, isso significa que na França será 19 horas, né? Enquanto aqui em São Paulo, né? Enquanto em São Paulo, aonde o Alex está, será exatamente às 13 horas da tarde, enquanto ele vai participar aí dessa videoconferência. Lembra que meu horário, né, o horário final desse problema precisa ser superior àquelas informações que eu já tenho. Por quê? Porque eu estou pedindo para saber o horário de países que estão adiantados e não de países que estão atrasados. Tá bom, turma? E lembrem-se sempre que nós estamos fazendo cálculo de fuso horário. Isso não é um cálculo simples de matemática. Lembra que o fuso horário, né? Lembra que o nosso relógio ele só vai até 24 horas, tá bom? Porque às vezes vocês costumam confundir alguns cálculos com um cálculo básico e simples de matemática. Numa regra de matemática, para algumas coisas seriam óbvias. Porém, quando a gente trabalha fuso horário, não é, tá? Quando a gente trabalha fuso horário é diferente. Tá bom, turma? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham aí entendido e nós vamos exercitar aí esses exercícios, né, de fuso horário mais um pouquinho. Até a próxima!